Olá, concurseiro, olá, concurseira, tudo bem? Eu sou o professor Aldo Valença de Geografia do CEPEM e vamos trabalhar questões relacionadas à Geografia de Pernambuco, tá bem? Vamos lá? Vamos começar a passar no concurso? Nós vamos agora para o slide e a gente vai começar a trabalhar aqui com questões referentes à Geografia de Pernambuco. Na aula de hoje nós vamos começar dando um panorama geral sobre o território pernambucano, tá certo? Com uma área de 98.148.323 km², Pernambuco é um estado relativamente pequeno, tá certo? O seu relevo ele é caracterizado pela planície litorânea sedimentar, limitada pelo Planalto da Borborema, que termina com a Depressão Sertaneja. Então são 3 macro-unidades do relevo: planície litorânea, Planalto da Borborema e Depressão Sertaneja. O ponto mais elevado é o Pico do Papagaio, no município de Triunfo, com aproximadamente 1.260 metros de altitude. Os principais rios que cortam o estado de Pernambuco são São Francisco, Capibaribe, Ipojuca, Una, Pajeú. A vegetação característica no litoral nós temos a questão dos mangues, da Mata Atlântica e nós temos a Caatinga, que ela está presente no Agreste e no Sertão. Seus climas: tropical no litoral, semiárido e mesotérmico no Agreste e Sertão. Os municípios mais populosos: Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Caruaru, Paulista, Petrolina, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Vitória de Santo Antão, Garanhuns, São Lourenço da Mata e Igaraçu. O horário local é 3 horas em atraso, ou menos 3 horas, em relação ao meridiano de Greenwich. E o gentílico, aquele que nasce no estado de Pernambuco, é pernambucano. Essa é a ficha técnica do estado de Pernambuco. Pernambuco é um dos menores estados do país. Apesar disso, possui paisagens variadas: serras, planaltos e brejos, semiaridez no sertão e diversificadas praias na costa, no litoral. Inclusive, o litoral tem uma das praias mais bonitas de todo o Oceano Atlântico, certo? Que é a praia de Porto de Galinhas. O estado tem altitude crescente do litoral ao sertão, ou seja, começa por uma planície, eleva-se para um planalto e depois decresce no sertão para uma depressão. As planícies litorâneas têm altitude de até aproximadamente 200 metros, apresentando relevo peneplano, mamelonar, arredondado, morrinhos arredondados. E alguns pontos do Planalto da Borborema ultrapassam os 1.000 metros de altitude, como é o caso do maciço dômico garanhuense. Na margem oeste da mesorregião agreste, há a Depressão Sertaneja, uma depressão relativa, com altitude média de 400 metros, que se estende até a margem oriental da Chapada do Araripe. Aqui nós temos a lindíssima Praia dos Carneiros, em Tamandaré, litoral sul de Pernambuco. Bom, então nós vamos analisar aqui algumas questões referentes ao nosso querido estado de Pernambuco. Primeira característica: é um estado pequeno. Mas não é por ser pequeno que ele deixa de ser importante, pois no período colonial foi o principal território do Brasil. A sua principal fonte de riqueza à época era a cana-de-açúcar. Nós vamos perceber que o estado de Pernambuco ele tem um relevo que é bastante irregular. Nós temos morros e serrinhas arredondados, também denominados de pães de açúcar, podem ser chamados também de mamelonares, de acordo com os geógrafos. É uma forma de relevo que ela também pode ser denominada de domínio dos mares de morros, que são cobertos pela vegetação de Mata Atlântica, na parte da zona da mata pernambucana. Nós vamos perceber que o estado de Pernambuco ele começa numa área de planície, certo? E ele eleva-se no Planalto ou na Chapada da Borborema, onde nós estamos aqui, Caruaru, por exemplo, que está a aproximadamente 534 metros acima do nível do mar. Aí depois você tem a Depressão Sertaneja, que começa mais ou menos pela cidade de Arco Verde, chamada aqui em Pernambuco de o Portal do Sertão. Perdão.
Então, nós vamos perceber que o nosso estado ele tem 3 macro-unidades do relevo, né? Planície, planalto e depressão. Planície litorânea, planalto da Borborema e depressão sertaneja. Tá ok? Nós vamos ter belezas naturais, né, fabulosas. Nós temos no município de Bonito, né, cachoeiras, né, que, como o próprio nome já diz, são belíssimas. Nós vamos ter, por exemplo, Triunfo, né, onde nós temos o ponto culminante, né, com 1.260 metros, né, o Pico do Papagaio, que é uma cidade muito turística. Mesmo no sertão, tem temperaturas mais amenas, visto que ela está em um alto patamar de altitude, já que o clima em toda a parte do planeta ele vai variar de acordo com a latitude, altitude, maritimidade, continentalidade e pressão atmosférica. No caso de Triunfo, como está a mais de 1.000 metros, né, todos nós sabemos que a cada 200 metros de altitude diminui 1 grau centígrado na temperatura do ar atmosférico. Ou seja, quanto mais alto, mais frio. Tá certo? Outra característica do nosso querido estado de Pernambuco é ele ter um sistema climático caracterizado por 2 climas clássicos e um mesoclima. Nós temos o clima tropical úmido, ou tropical atlântico, ou tropical litorâneo, como queira, certo? Na margem do litoral, até mais ou menos o sopé da Serra das Russas, né? Também chamado de Serra das Russas ou Planalto da Borborema. Nós temos lá na região do sertão o clima semiárido, e aqui no agreste nós temos um mesoclima. Ou seja, o que é um mesoclima? É um clima que está entre 2 outros climas clássicos. Nós não temos um clima clássico aqui no agreste, mas nós temos uma zonofaixa de transição. De acordo com os cientistas, essa zonofaixa de transição ela é denominada de mesorregião. Então, essa mesorregião de transição ela é caracterizada por apresentar temperaturas tão elevadas quanto as do sertão, mas a umidade não é tão grande quanto a do litoral. Por isso que o clima aqui é chamado clima tropical semi-úmido, certo? Diferente do semiárido do sertão e diferente do tropical úmido do litoral, ok? Bom, então já falamos um monte sobre essas coisas. Vamos para o slide para darmos mais detalhes sobre isso para vocês. Pernambuco faz divisa com Paraíba e Ceará ao norte, Alagoas e Bahia ao sul, Piauí ao oeste e o Oceano Atlântico a leste. Tem 187 quilômetros de costa, excluindo a costa do arquipélago de Fernando de Noronha. Detalhe, Fernando de Noronha é parte do território pernambucano, mesmo estando mais próximo do Rio Grande do Norte. Mas ela faz parte do território pernambucano, ok? Mais da metade do estado é localizado no sertão, exclusivamente no oeste e região central do estado. É um lugar onde há escassez de chuvas e o clima é semidesértico ou semiárido, devido à retenção de parte das precipitações pluviais no Planalto da Borborema e correntes de ar seco provenientes do sul da África. Ô, Heraldo, sul da África aqui em Pernambuco? Sim, sul da África aqui em Pernambuco, ok? É a movimentação das massas de ar, também chamada de células, certo? Vocês aprenderam isso no primeiro ano do ensino médio, creio eu. Está no domínio da Caatinga, com período chuvoso restrito, a cerca de 4 meses durante o ano, sendo que em anos periódicos as chuvas podem ficar abaixo da média ou até mesmo acima da média. As médias de precipitações pluviométricas variam entre 600 e 800 milímetros, quando chove muito. Geralmente a média mais baixa é entre 250 e 300, sendo que em trechos da região podem ser inferiores a 500 milímetros, mas também podem se aproximar dos 1.000 milímetros, como é o caso de Triunfo, por exemplo, que é uma área de maior altitude, como em áreas do Alto Pajeú e da Chapada do Araripe. No agreste, as precipitações variam entre 600 e 900 milímetros, que é a mesorregião, certo? A zonofaixa de transição, principalmente em áreas consideradas como os brejos de altitude, como é o caso, por exemplo, né, nós vamos ter Bezerros, Gravatá e Garanhuns, principalmente Garanhuns.
A zona da mata do estado tem precipitações médias, que podem variar entre 1.200, 1.500 até 2.000 milímetros anuais. Contudo, isso pode chegar até 2.500 milímetros, caso o fenômeno climático e atmosférico Laninha esteja agindo diretamente no nosso querido estado de Pernambuco. O relevo é moderado. 76% do território estão abaixo dos 600 metros. É formado basicamente por 3 unidades geoambientais, como eu disse aqui para vocês: a Baixada Litorânea, o Planalto da Borborema e a Depressão Sertaneja. O litoral é uma grande planície sedimentar, quase que em sua totalidade ao nível do mar, tendo alguns pontos abaixo do nível do mar. Nessas planícies estão as principais cidades do estado, como é o caso de Recife e Jaboatão dos Guararapes. A altitude aumenta conforme aumenta a distância da costa, certo? Eu vou explicar uma coisinha aqui para vocês. Olha só, meus amigos, minhas amigas, concurseiros e concurseiras, né? O perfil do estado de Pernambuco é mais ou menos este. Você vai ter aqui o Oceano Atlântico, certo? Aí você vai começar aqui o relevo. Algumas áreas estão abaixo. Aí começa a subir a Serra das Jussas, a chamada Chapada da Borborema, o Planalto da Borborema. E temos aqui a Depressão Sertaneja, que tem alguns brejos de altitude. Aí depois já a Chapada do Araripe. Então nós vamos ter linearmente essa linha aqui, ó, é chamada linha imaginária do nível do mar, certo? Aqui nós vamos ter, nessa linha imaginária do nível do mar, a planície costeira ou litorânea, que tem algumas áreas que estão até abaixo da linha imaginária do nível do mar, formando algumas depressões chamadas depressões absolutas, tá certo? Já, por exemplo, aqui nós temos o Planalto ou Chapada da Borborema, onde as altitudes podem variar entre 400 até 1.000 metros de altitude no maciço dômico garanhuense. E aqui, na Depressão Sertaneja, nós vamos ter alguns brejos de altitude, como é o caso, por exemplo, de Triunfo, que é a cidade, né, o ponto culminante do estado de Pernambuco, né, que é o Pico do Papagaio, com 1.260 metros de altitude. Então, aqui nós teremos uma depressão, só que não é uma depressão absoluta, é uma depressão relativa. Qual a diferença, Heraldo? A depressão absoluta é toda e qualquer área que está dentro do continente, porém abaixo da linha imaginária do nível do mar, como é o caso dessa faixa aqui. Já a depressão relativa é toda e qualquer área dentro do continente que está acima da linha imaginária do nível do mar, porém mais baixo que relevos próximos a ela. No caso, a depressão ela está entre dois planaltos. Nós temos o Planalto da Borborema e o Planalto do Araripe, ou Chapada da Borborema e Chapada do Araripe. Essa é uma das características do perfil geomorfológico do relevo pernambucano. Tá ok, meus amigos e minhas amigas? Continuando. A zona da mata é marcada por formações onduladas ou mamelonares, características denominadas pelo geógrafo francês Pierre de Fontaine e consagrada pelo geógrafo brasileiro Aziz Nassib Absaber, um dos maiores geógrafos, né, do século XX, de todo o planeta, como domínio dos mares de morros, como eu falei aqui para vocês anteriormente. Expressão para designar o relevo das colinas, né? Também chamado relevo de coxilhas ou relevo de colinas. Bom, aqui nós vamos ter, né, o relevo acidentado. Vocês estão vendo aqui que é um relevo bastante acidentado, ou mamelonar, né, domínio dos mares de morros, vegetacionados, ou seja, cobertos por vegetação. Não são morros carecas, não são relevos carecas, ou seja, desprovidos de cobertura vegetal. Relevo acidentado em Gravatá, no agreste de Pernambuco, comum em boa parte do interior pernambucano. Alguns pontos do estado ultrapassam 1.200 metros. Como eu disse, é o caso de Triunfo, que ultrapassa os 1.200 metros. Aqui nós temos uma imagem de satélite do relevo pernambucano. Você pode perceber que essa área mais verdinha aqui, né, é a zona da mata. Mesmo não tendo mais tantas formações vegetais, né, você pode perceber que a imagem de satélite do estado de Pernambuco
preserva aqui essa região esverdeada. Essa parte aqui não é mais, vamos supor, avermelhadazinha, mais escura, é justamente onde nós temos o Planalto da Borborema, certo? Com algumas áreas planálticas. E aqui nós temos a gigantesca área do nosso querido sertão, com pontos elevados. Vocês estão vendo que aqui existem pontos elevados. E aqui o Araripe. Então, nós vamos perceber que aqui, nessa área mais esverdeada, nós vamos ter a planície litorânea. Aqui nós vamos ter o Planalto, a Chapada da Borborema. E aqui, a partir desta área, nós vamos ter a depressão sertaneja, como eu disse, com alguns pontos de elevação, os chamados brejos de altitude. Bom, então, caracterizando o nosso estado, o Planalto da Borborema, principal formação geológica na faixa de transição da Zona da Mata para o Agreste, é conhecido popularmente como Serra das Russas, ou Relevo de Russas. E tem altitude média de 600 metros. Por exemplo, como eu disse a vocês, a cidade onde eu estou tem mais de 500. Há picos com mais de 1.000 metros de altitude, como é o caso do Pico da Boa Vista, com 1.196, que é o segundo pico, em tamanho, do nosso estado. O Pico da Boa Vista localiza-se no Planalto da Borborema, na cidade de Brejo da Madre de Deus, conhecida internacionalmente por conta do teatro, da cidade teatro de Fazenda Nova, um dos pontos mais elevados do estado de Pernambuco. Na região agreste do estado, a altitude de 1.196 metros transformam no segundo maior ponto do estado, apenas abaixo dos 1.260 do Pico do Papagaio. No município de Triunfo, situado no sertão, localiza-se, como eu disse, o Pico do Papagaio, com 1.260 metros, que é o ponto culminante do estado de Pernambuco. Aqui nós vamos ter o Pico da Boa Vista e aqui nós vamos ter uma imagem superior do Pico do Papagaio. Tá certo, meus amigos e minhas amigas? Baixada Litorânea, não é? Aqui nós temos uma imagem da praia de Boa Viagem, no bairro de Boa Viagem, no Recife, que é um dos cartões postais da nossa capital. Tá ok? Nessa baixada litorânea, nós vamos ter algumas características. Vamos lá. Distingue-se de leste para oeste praias protegidas pelos recifes ou arrecifes, por isso o nome da nossa capital. Uma faixa de tabuleiros areníticos basálticos com aproximadamente 40 a 60 metros de altura e a faixa de terrenos cristalinos talhados em colinas, que se alteiam suavemente para o oeste até alcançarem 200 metros, no sopé da escarpa da Borborema. Escarpa significa a parte de subida da serra, ou descida, podemos assim falar. Então, quando as pessoas, por exemplo, estão no Recife e vêm para Caruaru, as pessoas dizem, vamos subir a serra. Por quê? Vai subir a escarpa da Borborema, para chegar onde nós estamos, Caruaru, que está a mais de 500 metros de altitude. Já quando nós aqui de Caruaru ou do Agreste vamos ao Recife, a gente diz, vamos para a Baixada, vamos descer a serra. Justamente pois estamos na parte superior do Planalto da Borborema e quando formos ao Recife, vamos descer a Serra de Russas, o Relevo de Russas, até chegar na Baixada Litorânea. Tá certo, meus amigos e minhas amigas? Daí o termo subir a serra significaria sair do Recife e ir para o interior. E descer a serra, sairmos aqui do interior do Agreste e irmos para o Recife. Quando a gente diz vamos ao sertão, a gente vai dizer vamos para a depressão. Por conta que o sertão é uma depressão, como eu disse para vocês, relativa. Ela está acima do nível do mar, porém mais baixa que relevos próximos a ela. Tá ok? Tanto a fachada de tabuleiros como a de colinas são cortadas transversalmente por vales largos, onde se abrigam amplas várzeas, chamadas de planícies aluviais, certo? São planícies cortadas por rios, as planícies aluviais. Ok, meus amigos? Fortes contrastes observam-se entre os solos pobres dos tabuleiros e os solos mais ricos das colinas e várzeas. Nos dois últimos,
repousa a aptidão do litoral pernambucano para o cultivo da cana-de-açúcar, base de sua economia agrícola durante o período colonial, como eu disse. Vista parcial da serra que deu origem ao nome da cidade sertaneja de Serra Talhada, certo? É chamada assim de Serra Talhada porque era como se fosse esculpida. Então, aqui, quando a gente diz uma coisa que é esculpida, é uma coisa talhada. Então, Serra Talhada. Planalto da Borborema. Bom, seu rebordo oriental, certo? Mais para o leste, escarpado, não é, enladeirado, domina a baixada litorânea, com um desnível de 300 metros, o que lhe confere ao topo uma altitude de aproximadamente 500 metros. Para o interior, o Planalto ainda se alteia mais e alcança médias de 800 metros em seu centro, donde passa a baixar até atingir 600 metros junto ao rebordo ocidental, já na descida para irmos para a Depressão Sertaneja. Diferem consideravelmente as topografias, né, as formas do relevo da porção oriental e da porção ocidental. A leste, erguem-se sobre a superfície do Planalto cristas de leste para oeste, separadas por vales, que configuram parcos relevos de 300 metros, pequenos relevos de 300 metros. Aproximadamente no centro-sul do Planalto, eleva-se o maciço dômico de Garanhuns, o maciço dômico garanhuense, que supera a altitude de 1000 metros. Como eu disse aqui para vocês, tá certo? Aqui nós temos uma visão de como seria mais ou menos a condição do relevo pernambucano, que eu até desenhei aqui no quadro para vocês, certo? Fazendo uma espécie de perfil. Aqui nós vamos ter o Oceano Atlântico, né? Nós vamos ter a faixa litorânea, né? A planície costeira. Aí você já vai ter aqui a região da Zona da Mata com o domínio dos mares de morros. Aí aqui já começa a subir, né, na zona do Agreste, já começa a subir o Planalto da Borborema, ou Chapada da Borborema, como assim é denominado. E depois nós temos a descida. Aqui nós vamos ter o chamado escarpa, né, de leste e escarpa de oeste, certo? Aí você desce para a Depressão Sertaneja com alguns pontos de elevação, certo? Os chamados brejos de altitude. Então, nós vamos ter no Planalto da Borborema, né, um dos pontos mais elevados, né, do território pernambucano, né, chegando-se a ter aproximadamente 1000 metros no maciço dômico garanhuense. Contudo, é porque não aparece aqui nessa imagem, mas mais na frente um pouquinho nós temos o ponto mais elevado, que é Triunfo, que nós temos o Pico do Papagaio. Tá bom, meus amigos e minhas amigas? Então, esta é uma imagem do perfil do relevo pernambucano. Falando na Depressão Sertaneja, no sertão, as costas altimétricas decrescem em relação ao Rio São Francisco, formando, em relação ao Planalto da Borborema, uma área de depressão relativa, que eu já expliquei a vocês, que a depressão pode ser dividida em absoluta e relativa. As formações geomorfológicas predominantes são os inselbergs, pequenos morrinhos arredondados, como este aqui da imagem, por exemplo. Serras e chapadas, né? Aqui nós temos uma chapada, outra chapada, e não aparece na imagem, mas algumas serrinhas, né? Que são relativamente achatadas. Estas últimas aparecendo em áreas sedimentares. A Chapada do Araripe tem altitude média de 800 metros. Não é? Bom, antes de entrar nos climas, eu tenho que falar aqui em algumas características, né, dessa relação do relevo e do solo pernambucano. Bom, existem 5 elementos chamados de interdependentes da natureza: solo, relevo, clima, vegetação e hidrografia. Repetindo, solo, relevo, clima, vegetação e hidrografia. São chamados elementos interdependentes da natureza. Um depende do outro. Então, vamos lá. Na planície litorânea, nós vamos ter solos divididos em 2 grandes grupos. Nós vamos ter os solos extremamente férteis, são chamados de solos de terra vermelha, também denominado de massapê ou massapé, né? Tanto faz.
esse solo de Massapé, é um solo extremamente fértil. E foi justamente sobre esse tipo de solo que cobria a faixa cristalina leste do estado de Pernambuco, né, que é a faixa litorânea, onde estava em grande parte a Mata Atlântica. Quando os portugueses aqui chegaram inicialmente, eles chegaram para retirar o pau-brasil. Após quase aniquilarem com o pau-brasil, eles perceberam a necessidade de uma colonização efetiva a partir da década de 1530 em diante, né, 1536 em diante. Então vieram para cá e formaram sesmarias, lotes de terras que foram doados, né, pela coroa portuguesa para uma baixa nobreza que queria vir para aqui, para o Brasil. Então as elites, elas pegaram e começaram a ter uma atividade produtiva. Como os portugueses já tinham plantado a cana-de-açúcar, né, nos seus arquipélagos de Açores, Ilha da Madeira e Cabo Verde, na África, na costa oeste da África, com um clima praticamente igual ao clima aqui do litoral, e o solo o mesmo, também solo de Massapé. Então eles pensaram, se o clima é o mesmo e o solo é o mesmo e lá deu certo, vai dar certo aqui também. Então foi de fato e de direito. Deu certo, sim. Tanto é que a cana-de-açúcar foi a grande economia brasileira por aproximadamente 186 anos. Certo, meus amigos e minhas amigas? E é justamente na região da planície sedimentar pernambucana, com o solo de Massapé, que é um solo extremamente fértil, que foi uma das principais atividades produtivas do nosso estado durante muito tempo. E até hoje nós temos uma relativa produtividade de cana-de-açúcar, justamente neste mesmo solo de Massapé, mesmo desgastado com o uso incessante e com as queimadas, mas é um solo extremamente fértil. Existem 3 grandes tipos de solos férteis no mundo. O solo negro, né, um solo muito escuro, que ele é denominado de solo de Chernozem, né? Aqui no Brasil nós não o temos tanto, mas principalmente no leste da Europa, por exemplo, na Ucrânia. Por isso que recebe este nome, porque Chernozem vem do dialeto eslavo, do russo, por exemplo, e significa terras escuras ou terras negras. Então o solo de Chernozem é solo de terras negras. Aqui é o solo, certo, denominado de Hedsteiger, ou seja, solo vermelho, solo de terras vermelhas, que é o segundo em produtividade do planeta, só perdendo para o solo de terras negras. Um detalhe para você, concurseiro, para você, concurseira. Quanto mais escuro for o solo, maior o seu coeficiente de produtividade agrícola. Ou seja, quanto mais escuro, mais fértil. Quanto mais claro, menos fértil. Como os solos da praia, né, que são areias cristalinas, né, são fragmentações compactadas de cristais de quartzo, níquel e feldspato, certo? São solos sedimentares e de baixíssimo teor de produtividade, tá ok? Outra característica, né, sobre essa questão do solo de Pernambuco. Aqui no Agreste o solo ele é mais cristalino, certo? Por conta dos planaltos, por conta das chapadas. Já o sertão é um solo ácido. Porém, muitas pessoas associam o solo do sertão a baixa produtividade. Não é bem assim, não. O solo do sertão ele é ácido, mas não significa dizer que os solos ácidos são pouco produtivos. Só precisa se fazer 2 coisas. Primeiro, fazer o controle do pH deste solo. Tá ok? Por exemplo, vocês aprenderam em química que o teor do pH, que é o potencial hidrostático, né, dos solos e da água também, varia de 0 a 14. Certo? Quanto mais próximo de 0, mais ácido. Entre 0 e 6,5. Entre 7 e 14 é mais básico. Então, o solo daqui é de aproximadamente 5,8. Então, é um solo ácido. O ideal para a produção agrícola é entre 7,5 e 8. Então, o que é que vai acontecer? Se esse solo é ácido, você faz um controle do pH, colocando uma substância básica. Aí aqui a gente chama de calagem, porque nós colocamos a cal, que é uma substância básica, que é muito encontrada aqui no estado de Pernambuco, por conta do polo gesseiro do Araripe, certo? Então, nós vamos colocar simplesmente a cal no solo, vamos passar um tratorzinho, vamos misturar lá a parte superficial no arado e irrigar. Pronto. Transformou-se em um solo produtivo. Água e a cal.
a calagem. Veja, por exemplo, Petrolina, né, que é uma das cidades mais prósperas do Brasil, chamada de a Califórnia brasileira, por conta da sua tendência produtiva de quê? Hortifruti e granjeiros, certo? E da criação de caprinos. Petrolina é um dos principais polos exportadores de frutas tropicais, hortaliças, certo? Do Brasil. E o aeroporto internacional de Petrolina, ele faz cerca de 10 a 12 voos semanais, ou fazia nesse período pré-pandemia, né? De 10 a 12 voos semanais, levando as frutas, as verduras e as hortaliças daqui de Pernambuco para Europa, Estados Unidos e alguns pontos da Ásia, Estado de Israel, Japão, Índia, China e pontos mais longínquos ainda, que é a questão da Austrália e da Nova Zelândia, na Oceania. Ou seja, e é sertão. Mas por que produz tanto? Porque simplesmente eles fizeram o controle do pH. Lá tem muita água por conta do Rio São Francisco. E é colocar a cal. Então, a seca no sertão e a baixa produtividade, podemos falar que é algo natural? Sim, podemos sim. Porém, as autoridades políticas e administrativas poderiam resolver isso com simples ações. Certo, meus amigos e minhas amigas? Vamos dar uma paradinha e na próxima aula vamos falar sobre a questão dos climas do estado de Pernambuco. Um forte abraço e até a próxima aula.